o novo vem, o novo se instala, as coisas vão se amadurecendo até se tornarem uma coisa forte, uma coisa madura, uma coisa sólida, uma coisa certa, uma coisa correta e segura. Você tem muito aqui a proteção para que você caminhe bem. E as coisas vão amadurecer, sim, as coisas vão se desenvolver, sim. Geminianos e geminianas aqui, amigos do canal Amado Futuro, muito bom ter vocês aqui, eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos fazer aqui a leitura com o baralho da Cigana do Ouro, eu já embaralhei. É o baralho da Cigana do Ouro, essa semana eu tô fazendo com esse baralho. E pedindo aqui as orientações da Cigana do Ouro para quem é de Gêmeos, quem tem Gêmeos forte no mapa, quem é ascendente em Gêmeos. Vamos ver o que a Cigana do Ouro com o seu baralho traz aqui de notícias para os geminianos, para as geminianas, tá certo? A partir da semana que vem, gente, eu vou estar fazendo várias leituras bônus para os signos que mais assistirem os vídeos. A gente tem como ver aqui, a gente vê os signos que mais assistiram os vídeos e os que deixaram mais likes, tá? É uma maneira que eu tenho aqui de retribuir para que as pessoas que estão com a gente aqui possam receber notícias dos seus signos, leituras mais rapidamente do que as demais, tá certo? A gente tem aqui o trabalho de fazer as leituras e alguns signos realmente participam, então deixa aí o seu like, deixe o seu comentário para que você, seu signo aqui seja um dos primeiros a ter sempre leituras, tá certo? Opa, muitas cartas. Qualquer coisa eu vou acelerar o vídeo para dar um andamento mais rápido. Pronto, já saiu. Tem uma carta oculta. Isso. Cigana do Ouro, o que traz para os geminianos, para as geminianas? Já deixe seu like aí no vídeo, por favor. Em agradecimento à nossa espiritualidade, agradeço. Nossa, fiquei séria de repente. Tudo tem a ver com a leitura. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Gêmeos, tá se encontrando um pouco aqui. A Cigana do Ouro tá me mostrando aqui que Gêmeos está um pouco afogado, né? Um pouco afogada por algumas responsabilidades ou por algumas coisas que estão fazendo com que Gêmeos passe por algumas situações. As coisas estão um pouquinho emperradas, parece que elas não estão andando. Eu não estou vendo aqui que sejam coisas muito graves, não, tá, Gêmeos? São coisas que elas tinham um tempo para se concretizar, algumas tarefas suas que tinham um tempo para se concretizar, parece que elas estão demorando um pouco mais, estão um pouco mais distantes de serem realizadas, elas estão demorando para dar um resultado. Mas não se preocupe não, tá, Gêmeos? Aqui, olha, é uma fase realmente, é uma fase, e todo o seu sacrifício, e todo o sacrifício que está sendo envolvido aí para que você resolva as suas situações, ele vai ser coroado com vitória, tá? Vai dar tudo certo. É uma questão que o tempo tá durante o processo do que você está querendo realizar, do que você está esperando. Lembra que isso é uma leitura coletiva, então eu tenho que falar de todas as situações para todas as pessoas. Eu não estou falando para uma pessoa específica, eu estou falando para pessoas da egrégora de Gêmeos. Então, muitas pessoas aqui dentro dessa leitura, elas estão com alguns caminhos, algumas coisas que elas queriam que desse um andamento, já eram para ter terminado, já eram para ter uma solução, já eram para ter um resultado, e essas coisas estão realmente enroladas. Parece que cada hora acontece uma coisa e a coisa anda um pouco lenta, a coisa demora, o que parecia chegar mais perto acaba indo para mais longe, e aí acontece uma paralisação. Gêmeos, é normal aqui pela a leitura das cartas, tá? As coisas estão se desenvolvendo, as coisas estão amadurecendo e estão crescendo, e elas vão ter sim uma finalização, um bom resultado. Você está conseguindo gerenciar todos os imprevistos aí que estão aparecendo, os caminhos aparecem. Alguns pequenos perrengues estão realmente aparecendo no meio do caminho, mas tudo acaba sendo esclarecido logo em seguida, tudo acaba sendo melhor planejado no meio do caminho. Um perrenguezinho que acontece, você perde noite aí pensando, mas no dia seguinte a coisa anda.
ali ainda com muito esforço, mas as coisas andam, as coisas prosseguem e você tem sim, vai ter resultado positivo de todo esse esforço que você está passando para resolver as suas situações aí ou aquilo que você deseja conquistar, tá certo, Gêmeos? Eu só não vou garantir aqui que essa conquista seja uma conquista afetiva, porque as cartas aqui não trazem notícias afetivas nessa leitura aqui que saiu para você, tá certo? Elas não trazem notícias afetivas. Então, se você está procurando aí, eu estou me esforçando para conquistar alguém, eu estou me esforçando para ser notado por alguém, notado pode até ser, mas conquistar alguém, voltar com um ex, essas duas situações não aparecem aqui, tá certo? Eu ia falar mais uma, mas não é o caso. Tomei um puxão de orelha aqui da minha intuição. Não, nessas duas situações não. Se você está pensando que eu estou dizendo isso tudo aqui para quem vai conquistar alguém ou alguém quer voltar com isso, não é esse o caso, tá certo? A gente está falando aqui de pequenos contratempos ou contratempos aqui, dificuldades nas coisas, elas se esclarecem aqui com o tempo, você consegue sim um bom resultado para você até o final, enquanto passar esse processo. Olha, alguns caminhos realmente, eles vão e param, eles vão, acontece alguma coisa e para, vai, acontece alguma coisa e para, então é normal do processo, tá? Porque as outras cartas não estão dizendo que seja uma coisa muito problemática. Veja bem por quê. Aqui nós temos muitas cartas lentas aqui para você. A carta do navio, a carta da árvore, a carta da criança, a carta do chicote. Então, assim, são cartas que fazem com que o tempo fique um pouco mais amarrado, as coisas demorem para ter um resultado. Mas aqui no cruzamento da mesa, as coisas estão crescendo e crescendo para um bom caminho, estão crescendo para um bom resultado. E aqui tem outras milhões de cartas que dizem isso para você, tá certo? Olha, a solução vai tomar um pouquinho de tempo, você ainda vai perder algumas horinhas de sono para encontrar soluções, mas vá seguindo rumo àquilo que você deseja, vá seguindo rumo àquilo que você quer conquistar, porque essa é a indicação da cigana do ouro, do cigano, que dizem para você: não desista no meio do caminho, atravesse todo o mar, atravesse toda a noite para que você encontre o resultado final numa boa. Perrengues gigantescos você pode passar. Algumas pessoas aqui estão passando realmente períodos de dificuldade, as coisas não andam, coisas que precisavam de uma certa urgência, mas quando a gente cruza a mesa aqui, esse tipo de configuração de carta aqui diz que o seguinte: as dificuldades vão ser eliminadas. As dificuldades vão ser dominadas, as dificuldades vão ser controladas e essa sua urgência e emergência vai ser controlada por você. Você vai conseguir sim controlar tudo isso, tá certo? Você vai sim controlar tudo isso. O novo vem, o novo se instala, as coisas vão se amadurecendo até se tornarem uma coisa forte, uma coisa madura, uma coisa sólida, uma coisa certa, uma coisa correta e segura. Você tem muito aqui a proteção para que você caminhe bem. E as coisas vão amadurecer, sim, as coisas vão se desenvolver, sim, com muito sacrifício, mas também vão ter a vitória no final. Isso é uma coisa garantida aqui pelas cartas, tá certo? Gêmeos. Mais alguma coisa que Gêmeos tenha que prestar atenção? Algum alerta a mais para Gêmeos? Gêmeos, não se isole. Não se isole. Não se isole para que você tenha muita leveza na sua vida para suportar aí essa espera longa, esse plantio aí que parece que a flor não nasce, mas ela vai nascer, vai demorar um pouquinho, precisa amadurecer, mas não se isole, não se isole de forma alguma. Conte aí com seus amigos, conte com seus valores, conte com a sua paciência em esperar e aguardar para que as coisas se desenvolvam, mas não se isole, você tem
amigos aqui que você pode contar e podem tornar sua vida um pouco mais leve durante esse seu processo. Certo, Gêmeos? Uma boa leitura, eu espero que vocês tenham paciência aí, viu, Gêmeos? Espero que vocês tenham paciência, porque aqui as cartas dizem que você vai ter um bom resultado, mas talvez o resultado seja um pouco, o meio do andamento talvez seja um pouco pesado demais, mas confie, não se isole, tenha momentos aí junto com seus amigos, para que eles ajudem aí na leveza das coisas durante o caminho, tá certo? Se você gostou aqui da sua leitura, já deixa o seu like, peço aos inscritos, que eu agradeço muito terem se inscrito aqui no canal. A gente está começando, a gente tem um sonho de ter um canal muito grande para trazer, inclusive, mais conteúdos. Então se inscreva aqui no canal. Os inscritos e os não inscritos, por favor, deixe o seu like no vídeo em agradecimento à sua leitura. E agora eu vou tirar uma carta do Oráculo de la Luz Interior para você. Nossa, que linda! Eu embaralhei bastante. Essa carta aqui saiu também para um outro signo aqui. Coração interior. Lembre de tudo que a gente ouviu aqui das cartas. Agora entenda como um oráculo pode selar tudo isso aqui para você. Essa carta saiu para você, Gêmeos. Então eu vou ler como se fosse você. Deus me tem levado ao estado ideal para me curar por dentro. Quando encontro alguma debilidade, eu a converto em força, em fortaleza. Dirijo os meus pensamentos para a luz, a obscuridade se transforma em valor e, como resultado, me encontro, me trago, me faço cada vez mais forte. É isso, Gêmeos, é isso. É um processo que você está passando, é uma construção e você vai chegar num resultado. As cartas dizem que o seu resultado será positivo. Porém, tenha muita força aí para aguentar o processo, vá construindo, não desista, torne sua vida um pouco mais leve aqui no meio do caminho, não se isole, tente se alegrar aí um pouco mais durante esse processo todo, mas pelas cartas aqui da Cigana do Ouro, o resultado será positivo, tá certo, Gêmeos? Não estamos falando aqui, mais uma vez, não estou falando de voltar com ex e não estou falando de conquistas com relação a outras pessoas. Pode até ser que algumas pessoas consigam isso, mas a leitura não está focada, pelas cartas que eu li aqui, não está focada em retorno com ex e não está focado também em conquistas de outras pessoas que vocês querem ter um par afetivo, tá? Mas continua aí na sua saga, na sua verdade, no seu desejo aí, porque realmente aqui os processos podem ser longos, porém aqui os resultados são positivos, tá certo, Gêmeos? Vou ler mais uma vez. Deus me tem levado ao estado ideal para curar-me por dentro. Quando encontro uma debilidade, eu converto ela em fortaleza. Dirijo os meus pensamentos para a luz, a obscuridade se transforma em valor e, como resultado, me trago cada vez mais forte. É isso, Gêmeos. O bom de você ler as cartas para as pessoas, eu espero ter te ajudado. O bom de ler as cartas é que a gente fica sabendo as energias que estão rodando ao redor. Então a gente consegue controlar melhor as nossas emoções, os nossos passos, as nossas decisões. E no seu caso é ter um pouco de paciência e continuar com a sua fortaleza. Faça um decreto aí para você, escreva aí nos comentários, não coloque a sua situação, por favor, não faça isso, né? A sua intimidade é sua. Mas compartilhe aqui, colocando um decreto aqui para você dentro dos comentários. Coloque a frase para você selar realmente seu compromisso aí junto com o universo. Coloque a frase: como resultado, me faço cada vez mais forte. Como resultado, me faço cada vez mais forte. Coloca um coraçãozinho, isso você já sela bastante, ajuda aqui o meu canal, ajuda aqui a leitura a ter força e chegar a mais pessoas de Gêmeos. E isso é muito importante para nós e para você também. Tá certo, Gêmeos? Então eu me despeço aqui de vocês. Mais uma vez eu digo, deixe o seu like para sua leitura, agradecimento à espiritualidade, ao trabalho da espiritualidade em ler as cartas para você. Se a sua energia bateu com a minha, inscreva-se aqui no canal, é gratuito. O próprio YouTube vai notificar você quando a gente colocar vídeos, então ninguém vai te perturbar, ninguém vai te encher o saco. É o próprio YouTube que manda um avisinho: olha, foi postado vídeo para Gêmeos, aí você acompanha as coisas.
E o nosso sonho é que o nosso canal seja bastante grande, né? Então eu peço essa gentileza a você, se a sua energia bateu com a minha, inscreva-se no canal, eu vou agradecer muito. Assim dignifica também o meu trabalho com a minha espiritualidade. E eu agradeço demais aos inscritos, porque a gente está começando e está começando muito bem. Eu agradeço demais aos que se inscreveram. Deixo a vocês de Gêmeos um grande abraço, muita paciência, muita proteção, muita sabedoria, determinação, coragem e sorte para vocês, Gêmeos. Até o próximo vídeo.